Olá, pessoal! Tudo bem? Estão gostando das nossas aulas ao vivo? Acho que estão sendo bem bacanas, né? A gente consegue conversar, eu consigo explicar melhor, vocês conseguem ir fazendo as atividades, tá bem legal, tá? Hoje, na nossa aula de matemática, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre as aulas de matemática que nós teremos até o final dessa semana. Nós vamos começar a falar, então, sobre situações problema. Para realizar as situações problema que estão aí no EVN propostas, você deve, com calma, com atenção, ler o enunciado. Primeira coisa, leia todo o enunciado. Depois, pense nas principais informações que ele traz. Os números que ele traz, se todos eles serão utilizados ou não, porque às vezes tem probleminha que não tem, que tem informações a mais do que você realmente precisa, e aqueles que você não vai utilizar você descarta, separa apenas aqueles que você realmente vai precisar para resolver o problema. Imagine que o problema é uma historinha que está sendo contada. Então imagina essa historinha na sua cabeça. Por exemplo, João foi à feira. Imagina ele lá pegando a sacolinha dele e indo na feira. Comprou 10 laranjas. Aí você pensa, ele passou na feira da laranja, na barraca da laranja, comprou 10. Comprou 6 limões. Ele saiu da barraca da laranja, foi para a barraca dos limões e comprou os limões. Imagina como se fosse mesmo uma historinha. Os problemas nada mais são do que uma historinha, que, como o nome já diz, tem um problema para ser resolvido nessa historinha e você tem que resolvê-lo, tá? Depois que você pegou todos os dados que você vai utilizar, você vai começar a fazer o cálculo, tá? Então, coloca todos os números que você vai precisar lá, pensa qual é o tipo de conta, se você vai ter que adicionar as informações, se você vai ter que subtrair, se você vai ter que multiplicar ou dividir. Alguns problemas precisam de mais de uma conta. Alguns deles têm uma adição e junto uma subtração, uma multiplicação. Isso pode acontecer também, tá? Faz o seu cálculo e depois você leia novamente a pergunta para saber qual é a resposta. Por exemplo, se a pergunta for quantas frutas ele comprou, a sua resposta tem que ser completa. Não pode ser, por exemplo, 16. A resposta tem que ser ele comprou 16 frutas, tá? Para saber qual é a sua resposta, lê a sua pergunta no enunciado. E aí você já vai saber o que responder, tá? Todos os nossos probleminhas de matemática dessa semana, nós iremos corrigir na nossa aula ao vivo, na quinta-feira. De quinta-feira nós temos uma aula ao vivo de matemática. Vamos utilizá-la para corrigir todos os probleminhas. Então resolve todos, deixa suas continhas todas feitas, todos respondidos, que aí a gente vai discutindo e verificando as respostas, tá bom? Beijo, boa aula!